Mais de 50 deputados do grupo da esquerda unitária europeia pediram a suspensão imediata das negociações comerciais entre Mercosul e União Europeia depois do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Os partidos representam cerca de 7% dos assentos do parlamento. A carta diz que a política de segurança do país e do estado do Rio de Janeiro, baseada no aumento da presença de militares, não fez mais do que agravar o clima de violência no país. O documento foi assinado pelo eurodeputado espanhol Miguel Urbán Crespo, do partido Esquerda Podemos. Ele prestou solidariedade à ex-ativista brasileira. Presidenta, esta noche han asesinado a la concejala del PSOL, Marielle Franco, en Río de Janeiro. La han asesinado una activista feminista de los derechos humanos, anticapitalista, una activista asesinada en un clima de violencia política preelectoral en Brasil. Desde aquí, nuestra solidaridad a sus compañeros y a sus compañeras y, sobre todo, nuestra condena firme desde el Parlamento Europeo a este clima de violencia en Brasil. Muchas gracias. Entre janeiro e agosto do ano passado, 58 defensores dos direitos humanos foram mortos no Brasil, de acordo com o relatório divulgado pela Anistia Internacional. Esse assunto é o que o senhor falava um pouco mais cedo aqui no Jornal da Manhã, professor Vila. Isso. É o oportunismo, começa a misturar assuntos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As negociações da União Europeia com o Mercosul, que estão travadas em parte por causa da Argentina. O Brasil entrou nessa roubada que é o Mercosul, que é uma roubada o Mercosul, entrou nessa e tanto que basta ver os acordos bilaterais que o Brasil tem, que é uma piada. 2, né? É uma roubada o Mercosul. Entrou, porque nós caímos na ideia de que todo mundo, como teve o antigo mercado como europeu, hoje na União Europeia, então todo mundo devia criar esse tipo de mercado, que era condição sine qua non. Tem uma série de países que não entraram e o caminho foi outro. Foi uma roubada. Nós entramos nessa bobagem e tal. E poderia ser pior, hein? Porque a Constituição brasileira tem um artigo único maravilhoso. A nossa Constituição é incrível. É que ninguém lê, mas leiam, é engraçado. Eu rio. Até escrevi um artigo essa semana sobre isso, sobre o seu exotismo. Ela propõe a Constituição, a formação permanente de uma comunidade latino-americana de nações. Quer dizer, a Constituição determina, não é só o Mercosul, uma comunidade latino-americana de nações, é uma determinação constitucional. Loucura, tipicamente brasileira tal, né, da nossa Constituição, que precisa ser lida, é um horror, tem passagens hilariantes, e ela é a melhor, porque teve outros piores, hein? Nós temos 7 no total. Mas a grande questão é que não tem nada a ver o assassinato da vereadora, que é algo gravíssimo, já falando tantos desde ontem sobre isso, com a questão das negociações entre o Mercosul, em parte o Brasil, com a União Europeia. É que há um oportunismo no uso desse fato, usando politicamente. Nós temos que discutir a questão estrutural do fato, que o crime organizado tomou hoje o Brasil. Essa que é a grande questão. E como enfrentar, com a estrutura legal que nós temos, que é deficiente, o crime organizado. Isso que é o que interessa, né? É discutir, apresentar propostas, né? Como controlar os presídios, por exemplo, como mudar a legislação penal, como ampliar a Força Nacional, como articular as polícias militares numa estrutura que permita uma interligação das informações, etc, né? etc. Como criar várias execuções penais nos presídios para agilizar o processo. O senhor aí precisa pegar uma cadeira e chamar a eternidade para sentar do lado. Mas alguma coisa tem de ser feita e pode ser feita. Por exemplo, né? A questão do mutirão. Quantos anos eu já ouvi falar em mutirão ser feito nos presídios para retirar aqueles que não eram para estar lá? Será que não consegue fazer? Pô, é impossível. Então discutir questões propostas que são execuíveis, algumas a curto prazo, outras a médio e outras a longo prazo. É isso que interessa, e não vir com esse panfletarismo barato desse deputado da Europa que nem sabe direito onde é o Brasil.